Olá pessoal, Matheus aqui e hoje nós vamos comentar este relatório interessantíssimo do Bank of America listando 12 indicadores que estão apontando para uma recessão. E só destacando, o conteúdo desse vídeo ele se aplica ao mercado americano e ao mercado brasileiro, que deve permanecer aí vulnerável a choques externos. Ele até se aplica um pouco ao mercado cripto, mas em menor grau, porque como nós já falamos no início deste ano, há grandes chances de cripto ter encontrado seu fundo no ano passado. Então, pessoal, basicamente a situação que nós temos aqui hoje é de um grande período de consolidação lá no mercado americano, que em nada favorece a nossa situação no Brasil. Quem olha mais o curto prazo pode ter a sensação de que os mercados do mundo estão se recuperando por conta das altas do início deste ano, mas sempre bom lembrar que nós estamos apenas oscilando dentro do mesmo canal que se iniciou lá atrás em maio do ano passado. Aliás, que bastam apenas 12 dias, pessoal, desse mercado andando de lado entre as médias de 100 e 200 semanas para que a bolsa americana registre o terceiro maior, ou melhor, o terceiro mais longo período da história sem assumir uma tendência relevante. Então, mesmo de um ponto de vista técnico, aqui nenhuma conclusão pode ser retirada ainda com os movimentos deste início de ano. E segundo o relatório do Bank of America, relatório do BOFA, né? BOFA é a abreviação do Bank of America, vamos falar BOFA para ficar mais fácil aqui. E como todo banco, o BOFA ele tem acesso aos dados dos seus clientes, ele sabe o que seus clientes estão fazendo, que muitas vezes pode ser uma informação relevante aí para o mercado. E desta vez, o destaque está para os fluxos que ocorreram em busca de caixa. Os investidores do banco, eles registraram aqui o maior fluxo em direção a deixar os recursos estacionados em caixa. Foi o maior fluxo para um período de 4 semanas desde 2020. Também foi o maior fluxo para o ouro desde abril do ano passado e para a renda fixa privada. Os clientes do banco estão hoje com 60% em ações, 21% em títulos e 12% em caixa. Mas, pessoal, a parte interessante para mim deste relatório está na lista de indicadores que eles mostraram. Então vamos comentar sobre eles agora e aproveitar os ganchos para comentar também sobre os mais recentes desenvolvimentos da economia. O primeiro aqui, pessoal, nós temos o indicador PMI da indústria manufatureira americana. PMI, para quem não sabe, é o índice que mede o aquecimento da indústria através de uma pesquisa feita mensalmente direto com os gerentes das empresas de cada setor. Leituras abaixo de 50, elas indicam uma desaceleração, enquanto leituras acima de 50, elas indicam aquecimento destes setores. E é isso que nós estamos tendo leituras pessimistas nos últimos relatórios, mas agora, em particular, nós estamos entrando em um nível mais crítico. Isso porque, historicamente, ao longo dos últimos 70 anos, houve 12 vezes em que esse indicador registrou leituras abaixo de 45. E todas as vezes, com exceção de apenas uma em 1967, todas as demais estiveram associadas com uma recessão. Fora isso, o indicador de novos pedidos, também calculado pelo mesmo instituto que calculou o PMI, ele sempre se mostrou aí como um bom antecipador do desempenho das empresas e neste momento ele está registrando aqui uma baixa relevante nos lucros por ação. Melhor, está registrando, né, uma baixa que pode ser interpretada como uma baixa para os lucros por ação das empresas, já que a relação entre esses dois índices é muito relevante. Nós já falamos bastante nesse canal sobre as perspectivas dos lucros por ação, sobre a expectativa delas caírem, né? Normalmente eu cito aqui o indicador antecedente do Morgan Stanley, mas vejam que o indicador do BOFA ele não está muito diferente, ele está apontando para uma queda de 16% neste ano. E quedas assim normalmente estão associadas a uma recessão. Outro indicador, também piscando alertas aqui, é a famosa inversão da curva de juros, mas com uma sutileza relevante que está presente desde o início de março, que é o seguinte: a inclinação da curva, né, ela está acentuada e na direção oposta. Vou explicar. O que acontece é que, embora a inversão da curva de juros seja um indicador importante de que algo errado pode estar pairando aí no horizonte, o período que demora entre este indicador acender a luz de alerta e algo de fato acontecer na economia real, normalmente leva aí um certo tempo, né, leva alguns meses. Já
Depois disso, quando a inversão ela começa a reverter a tendência, é o real sinal da iminência do problema. Isso acontece porque conforme o mercado acredita que nós estamos nos aproximando deste problema, ele começa a precificar os cortes nas taxas de juros do Fed. Isso faz com que os títulos de prazo mais curto, eles tenham as suas taxas reduzidas significativamente, que é o que está acontecendo agora desde o início de março e que muitos estão associando com a eminência do problema. Aí, eles citam aqui também no relatório o petróleo. Petróleo em períodos de recessão, ele tende a cair de preço por motivos óbvios, né, pessoal? Se a economia ela ficou mais fraca, então a demanda por petróleo ela diminui e isso pressiona os preços do petróleo para baixo. Claro que essa baixa ela é limitada aí pelos cortes de produção que a OPEC sempre faz e que inclusive fez, né, recentemente. Vocês viram, a OPEC Plus optou por realizar um grande corte na produção para impedir quedas adicionais dos preços e muitos estão interpretando esta ação como um belo sinal de preocupações no horizonte. Até agora, a reabertura da China ela ainda não foi suficiente para impulsionar os preços do barril e eles seguem em queda, o que historicamente também é associado com uma recessão. E o próximo aqui, pessoal, estamos no gráfico 8. Eu vou fazendo os comentários aqui o mais rápido possível para trazer essas informações relevantes direto ao ponto para vocês. E agora nós temos aqui mais dados sobre o mercado de trabalho americano, dessa vez com relação à folha de pagamento das empresas, que deu uma leitura positiva em fevereiro. Mas, para os números de março, que saíram na sexta passada, justamente depois que esse relatório já tinha sido divulgado, então, portanto, ainda não estão registrados aqui neste gráfico, né? Mas note que, mesmo sem estes dados aqui no relatório, o relatório já destacava uma alta chance da leitura vir ruim na semana passada, como de fato aconteceu. E nesta linha, fevereiro talvez tenha marcado aí a última leitura forte deste índice para 2023, porque semana passada os números já indicaram uma queda na abertura de novas vagas. E detalhes, os dados que saíram na semana passada ainda não pegaram o período de problemas do setor bancário. Então, tudo isso, né, junto com a queda na atividade industrial americana, servem de indícios de que o desemprego possa finalmente começar a dar as caras nesse ciclo. Nós já falamos sobre a relação entre o desemprego e o mercado imobiliário residencial americano e o desemprego, né? Num vídeo de 2 semanas atrás, nós ressaltamos bastante esta questão do mercado residencial americano estar caindo e sua correlação com a taxa de desemprego. E agora, eis que nós temos aqui esse setor em diversos lugares do mundo, retratado aqui neste gráfico, e todos mostrando que o setor residencial imobiliário está sentindo os efeitos do aperto de juros. Note que este é um fenômeno global, pessoal. Então temos aqui vários países listados no gráfico, mostrando que este é um fenômeno aí que tende a se autorreforçar ao redor do mundo. E também na questão do aperto de crédito bancário, nessa questão que surgiu aí com a quebra dos bancos e tudo mais, nós temos uma profunda correlação entre o crédito para pequenas empresas e o mercado de trabalho. Veja que desde que começou este problema nos bancos, muito se debateu aí sobre o real impacto disso na economia. Alguns falam que um aperto de crédito irá impactar fortemente o crescimento. Outros dizem lá que não vai atrapalhar tanto assim, porque os bancos grandes eles não serão tão afetados como os pequenos. Já falamos desses pontos de vista aqui no canal, mas agora veja que temos uma comparação muito interessante, porque talvez isso resolva este impasse. Aqui nós temos, olhando para a disponibilidade, né? Este gráfico está olhando para a disponibilidade de crédito para pequenas empresas, ou seja, estamos analisando exatamente o crédito que vem em grande parte dos bancos regionais, que serão os mais afetados aí por este aperto de crédito. E veja que há uma boa correlação histórica entre o crédito e o número de pedidos de seguro-desemprego, inclusive com a disponibilidade de crédito aqui antecipando muitas vezes os movimentos do seguro-desemprego. E note que agora, eis que nós temos este gap se abrindo aí, o que nos leva a crer que se o crédito ele não voltar a subir, como tudo indica que não deve acontecer, então os pedidos de seguro-desemprego tendem a aumentar.
né? Estamos aqui, o pedido de seguro-desemprego está registrado por esta linha azulzinha aqui. Note que ele está invertido, tá, pessoal? Um detalhe importante aqui. Então, mais alto aqui significa menos desemprego. E aí, para ele corrigir, né, alcançar este gap, ele teria que cair aqui. Como está invertido, né, uma queda significa uma alta, né? Foi invertido justamente para ficar mais fácil de visualizar a correlação, mas sempre bom lembrar dessa distinção aqui para as pessoas não se confundirem e acharem que o desemprego vai diminuir, na verdade, irá aumentar. Então, agora aqui, mais uma vez, temos o aperto de crédito, ele é também um fenômeno mundial. Veja que aqui nós temos os números da Europa, assim como o movimento ali do mercado imobiliário é um movimento mundial, nós temos também o aperto de crédito se revelando um movimento mundial. Aqui na Europa, nós temos aqui o volume de crédito caindo, né, iniciando uma alta. E para terminar, pessoal, uma queda no mercado de trabalho abriria finalmente espaço para corte de juros pelo Fed, que é o que boa parte do mercado acredita que irá acontecer, apesar do Fed ter repetido diversas vezes e continuar repetindo que não vê isto se materializando. Eu, pessoalmente, tenho algumas ressalvas com relação à tese dos cortes ainda neste ano. Não que isso seja impossível de forma alguma, mas ainda depende da inflação, que vem abaixando, mas ainda está elevada. Existem diversos riscos para o Fed se ele errar a mão e cortar os juros antes da hora. O Jay Powell sabe disso, a história deixou isso muito claro para ele. Aí temos o caso do Arthur Burns, depois com o Paul Volcker, que como nós já comentamos em outro vídeo, né? Apesar da fama do Paul Volcker, ele também demorou para agir. E o Jay Powell já deu todos os sinais de que ele está ciente disto, mas, né, veremos o que vai acontecer. A única coisa que parece clara por enquanto é que um novo aumento de 25 pontos em maio seria provavelmente o último deste ciclo, e aí eis que vem a grande questão. Vender ou comprar o último aumento do Fed? De acordo com a estatística, comprar o último aumento do Fed, ou seja, comprar a bolsa quando o Fed faz o último aumento, foi quase sempre uma boa estratégia, desde que isso não tenha coincidido com um período inflacionário. Porque em períodos inflacionários, a melhor estratégia foi vender o último aumento, porque os 3 meses que se seguiram apresentaram uma queda média de 4,5% para o mercado. Então, pessoal, isto conclui o nosso vídeo de hoje. Se você não quiser perder nenhum vídeo, ative as notificações, não apenas pelo YouTube, que às vezes ele falha, mas sim pelo nosso Discord. Tem um link ali na descrição e ele nunca falha. Obrigado por assistirem, pessoal, e até o próximo vídeo.